Tudo bom, meus amigos? Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que foi tema de alteração legislativa recente, que é o estudo de incapacidade dentro do Código Civil. Então a gente teve modificações significativas tanto no artigo 3º quanto no artigo 4º do Código Civil, e é o que a gente vai ver daqui para frente. Tudo bem? Então pronto. Vamos falar aqui então do estudo de incapacidade. Para isso, a gente precisa lembrar um pouquinho da noção de capacidade. O que é capacidade? Nada mais é do que o exercício pessoal dos atos da vida civil. Você recorda disso, tá? Essa nossa capacidade, ela vai ser dada pela união da capacidade plena, ou melhor, a capacidade plena vai ser dada pela união da capacidade de direito e da capacidade de fato. Unindo as duas, eu terei então a capacidade plena. No entanto, você recorda que a capacidade de direito, né, que é a capacidade de gozo, de usufruto, de aquisição, essa todo mundo tem, porque foi, na verdade, contemplado pelo artigo 1º. Então, basta ser pessoa. Nosso artigo 1º do Código Civil foi categórico quando ele disse que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, senhores, se porventura, em sua prova lhe perguntarem se existe incapacidade de direito, não tenha medo de ser feliz em dizer que não, porque não existe incapacidade de direito. O estudo de incapacidade, na verdade, ele se resume, gente, tão somente à incapacidade de fato. Então, quando eu afirmo que alguém é incapaz, o que eu estou querendo afirmar é que esta pessoa não terá a capacidade de fato. E aí, então, surge propriamente dito o estudo de incapacidade. Então, o rol desses incapazes, dado pela nossa legislação atual, é tanto de absolutamente incapaz quanto relativamente incapaz. Então, o meu absolutamente incapaz hoje se encontra expresso no artigo 3º do Código Civil. O artigo 3º do Código Civil é categórico, quando hoje afirma que apenas serão declarados absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Quando a gente fala menor de 16 anos, é elementar que você saiba a sinonímia. Então, em algumas provas de concurso, não se espante se, porventura, o examinador chamá-los de menor impúbere, tá? Essa é uma nomenclatura que já era utilizada anteriormente, mas que continua ainda sendo traçado dessa forma. Então, o meu menor de 16 anos também poderá ser chamado de menor impúbere. Ok, eu sei que aqui, na verdade, dispensa maiores explicações a respeito dessa pessoa. Mas o que eu preciso que você leve para a prova? Que o meu absolutamente incapaz não pode praticar atos da vida civil. Nunca, Glauce, nunca, jamais. O meu absolutamente incapaz está terminantemente proibido de praticar qualquer ato da vida civil. Se ele assim precisar, é essencial que esse ato ele seja praticado pela figura do seu assistente, pelo seu representante legal. Então, esse vício da incapacidade absoluta deve ser sanado pelo representante legal. Tudo bem? Então, quem seria esse representante legal desse meu menor? Seria justamente os pais, caso os pais detenham a sua guarda, ou então um tutor, a figura do seu guardião, ok? Então, esse não pode praticar nenhum ato da vida civil, mas e se porventura o fizer? Esse ato ele vai ser declarado, meu povo, nulo de pleno direito. Eu estou falando, na verdade, de um ato chamado ex tunc. É esse o efeito, na verdade, que nós daremos. É o efeito ex tunc. Ou seja, vai ser, gente, como se esse ato, na verdade, nunca tivesse ocorrido. Perceba, eu estou dizendo que será como, não que ele não ocorreu. Eu não posso negar a existência do ato. Você vai lembrar disso quando você estudar lá o tema de negócios jurídicos, tá? Então, eu tenho uma diferença entre falar do ato inválido, o ato não válido e o ato inexistente. Não é o caso, eu não posso negar a prática se ele ocorrer. Mas esse ato não surtirá o efeito necessário, porque ele será declarado nulo de pleno direito. Tudo bem? Então hoje, com a dicção do meu código atual, absolutamente incapaz, apenas os menores de 16 anos. No entanto, quando a gente trata a respeito de uma incapacidade relativa, de uma incapacidade parcial, o nosso rol, ele foi aumentado? Não. Eu continuo tendo ainda o artigo 4º com 4 incisos.
A grande diferença é que eu tive alterações significativas. Inclusive, eu tive migração de um inciso que antes, na literatura da lei, ficava no artigo 3º e hoje, na verdade, foi deslocado para o artigo 4º. É aí que mora o perigo, gente. Se você, na verdade, já estudou direito civil alguma vez na vida, se você já tem essa noção, se essa aula, na verdade, está sendo para você importante a título de revisão, delete alguns conceitos de sua cabeça, tá? É muito importante que você saiba que eu tive uma alteração significativa com relação ao meu artigo 3º. Então, repetindo, absolutamente incapaz, apenas o menor de 16 anos. No entanto, como relativamente incapaz, a lei continuou deixando o maior de 16 e o menor de 18. Então, maior de 16, menor de 18, hoje é considerado relativamente incapaz, tá? Bem, esse aqui, que nós vamos chamar de maior de 16 e menor de 18, é o menor púbere, tá? Então, em sua prova, assim o examinador poderá se referir. O menor púbere, tá perfeito, é exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Bem, no inciso 2, nós temos aqui a figura do ébrio habitual, que já estava também na literatura da lei anterior, e também o meu viciado em tóxico, que também já estava na dicção desse mesmo inciso, mas ele foi alterado, tá? Nós tivemos a retirada do deficiente. Então, hoje, pela nova lei de deficientes, que entrou em vigor no dia 7 de janeiro de 1916, tá? Eu tive essa alteração. Então, hoje, afirmamos que apenas o ébrio habitual, que é justamente o alcoólatra, e o viciado em tóxico serão considerados relativamente incapazes. Então, qualquer um que esteja sobre o uso tanto de qualquer substância alcoólica ou entorpecente, considerando que lhe tirará o discernimento, à luz da lei, será declarado como sendo relativamente incapaz, certo? No nosso inciso 3º, a gente teve agora a alteração. Ou seja, esse meu inciso 3º, antes era considerado o inciso 3º do artigo 3º, tá? Agora está aqui. Então, portanto, hoje nós podemos afirmar que aqueles que, por causa transitória, sendo essa causa transitória, quer dizer temporária, ou sendo essa causa permanente, perene, não puderem exprimir a sua vontade, não conseguirem interagir com o meio, também serão declarados relativamente incapazes. Então percebe que tal qual como antes, não houve da mesma forma o interesse do legislador em definir esse caso concreto, em que circunstâncias exatamente seriam consideradas essas causas permanentes ou causas transitórias. Não. Na verdade, essa alteração aqui, ela ocorreu nos seguintes termos. Ficou a cargo do próprio operador do direito, no caso concreto, então definir o que seria uma causa permanente, o que seria uma causa transitória. Então, gente, a abordagem em uma prova de concurso público dentro desse estudo de incapacidade, não tenha dúvida, dificilmente lhe trará uma situação para que você possa tirar suas conclusões ou, na verdade, fazer uma mera interpretação para deixar a teu livre-arbítrio. Não. Normalmente ele pode te trazer uma situação hipotética, mas sempre se reportando à lei. Por exemplo, imagina que ele na verdade se refere ao epilético no momento de crise mental. Mas ele vai dizer, fulano de tal, em uma crise de epilepsia, portanto, estava, por causa transitória, impedido de exprimir a sua vontade. Pronto. Então, assim, a própria questão, ela na verdade já te conduziu à literatura da lei. Você não vai precisar interpretar nada. É só você lembrar do que a lei te falava. Então, eu te dei o exemplo do epilético de crise mental, mas eu também posso falar daquela pessoa no estado do coma. Aí a pergunta clássica, né? Que todo mundo, todos os alunos costumam fazer para mim em salas de aula. Glauce, é o mesmo caso do surdo. O surdo que na verdade não consegue interagir, é incapaz também? Cuidado. Nem todo surdo é incomunicável. O que a lei, na verdade, quer é que essa pessoa, de alguma forma, não consiga exprimir a sua vontade. Então, eu posso ter tranquilamente a possibilidade deste surdo ser oralizado. De repente, dele saber falar em libras. Então, portanto, ele vai se fazer entender. Então, o surdo, para todos os efeitos, ele será declarado capaz. Então, ele terá, sim, capacidade plena, mas se ele tiver nessas condições, tá?
Outra pergunta clássica também em prova e também dentro das salas de aula. Essa é então campeã. Glauce, o idoso. Cuidado com o idoso, gente. Tá? A senilidade, o senil, que é a idade avançada, não é causa de incapacidade. O que vai ser considerado causa de incapacidade são eventuais doenças que essa pessoa será acometida ao longo da vida que lhe tire o discernimento. Tudo bem? Então tenha cuidado. O surdo não é considerado causa de incapacidade pela mera surdez, assim como o idoso também não é. Tranquilo? Então venha. Para a gente finalizar o nosso tema de incapacidade, falaremos aqui do pródigo, tá? Quem é o pródigo? O pródigo é aquele que dilapida os seus haveres com muita naturalidade, de uma forma desordenada. Eu preciso que, na verdade, no pródigo, você faça um asteriscozinho, né? Tenho certeza que nesse momento você está com o Código Civil aberto e você vai grifar o pródigo. Porque o tratamento dado ao pródigo é completamente diferente dos demais relativamente incapazes. Todos os relativamente incapazes estarão impossibilitados de praticar qualquer ato da vida civil. Não é o caso do pródigo. O pródigo, na verdade, ele está impossibilitado tão somente de praticar atos de gestão, atos de administração. Então, aqui, na verdade, são atos em que importe no que chamaremos de disposição patrimonial. É isso. Então, esse ato de disposição patrimonial, quer dizer, de dispor do patrimônio, é que, consequentemente, vai trazer essa impossibilidade do pródigo atuar. Então, olha, se perguntarem em sua prova, o pródigo pode emancipar o seu filho? Pode. O pródigo pode exercer profissão? Também pode. O pródigo pode vender a sua casa sozinho? Não. Esse é o caso que, obrigatoriamente, o pródigo vai ter que ter a autorização do seu curador. Sempre que eu tenho uma pessoa declarada pródiga, ela será por conta de uma sentença de prodigalidade. Essa sentença que, na verdade, declarará a prodigalidade de uma pessoa, ao mesmo tempo já trará a figura do curador. Esse curador especial, essa pessoa que, na verdade, irá atuar tão somente quando esse pródigo precisar dispor dos seus patrimônios. É a situação em que você vai ver ele atuando. Tudo bem, gente? Para a gente fechar, então, aqui o nosso estudo, falaremos a respeito do indígena, tá? Então, com relação a indígena, a lei é muito clara. Estamos falando aqui, então, portanto, de uma pessoa que é comum na prova, na verdade, você também ter os examinadores se reportando aos silvícolas. Então, os silvícolas são exatamente os índios. Então, com relação aos índios, essa capacidade dos índios, o Código Civil foi muito claro que deverá ser regulado por uma legislação própria. Então, eu tenho a legislação especial, que é justamente o Estatuto do Índio, que vai dispor a respeito do tema. Tudo bem? Então, esse não é um assunto do direito civil. Então, para efeito de prova, tudo o que você precisa saber é que ele, o índio, terá a sua capacidade regulada por uma lei própria, que não o Código Civil. Certo, gente? Então, aqui a gente fecha esse nosso estudo de incapacidade e a gente se encontra nas próximas aulas.